Olha, eu te amo, te adoro. Vamos lá para uma leitura. Quem tá com saudades, eu tô com muita saudade. Essas leituras me ajudam muito. Eu espero que ajudam também aqueles que estão conectados com o canal e buscando, né, o autoconhecimento e o crescimento, que é um canal totalmente voltado para isso, para um espaço de redenção, de busca comprometida com a evolução real. E essa conexão estelar, essa conexão galáctica, que é muito importante para nós, porque quando nós saímos do nosso próprio mundinho limitado e buscamos fora soluções, crescimento, uma nova consciência que possa transcender o espaço de vibração habitual que estamos sintonizando, nós temos uma probabilidade muito maior de crescimento, de entendimento e de superação de tudo aquilo que nos mantém preso na densidade. Então, para mim, com a experiência que eu tenho no caminho espiritual, é o que faz a diferença, essa busca voltada para um autoconhecimento profundo, mas esse conhecimento fora também, galaxial, né, interdimensional, multidimensional, intradimensional. Por quê? Porque é isso que vai permitir que a gente cresça, senão a gente fica muito bitolado nas nossas próprias crenças e nossa visão de mundo, de espécie, de evolução, de universo, que ela é notadamente limitada pela consciência humana retrógrada e desprovida ainda das referências mais adequadas para sua própria evolução e crescimento. E realmente todo um espaço de reprogramação consciencial que é necessário, reprogramação emocional, reprogramação, né, de formas pensamento e forma sentimento, para que todo o condicionamento possa ser revisto, reformulado, reestruturado, a nossa aventura na roda de Sansara de um espaço muito mais elevado. Vamos lá? Vamos por opções. Primeira opção, a pirâmide de cristal. Segunda opção, cavalo marinho. Terceira opção, maçã dourada. Quarta opção, golfinho. Primeira opção, pirâmide de cristal. Segunda opção, cavalo marinho. Terceira opção, maçã dourada. Quarta opção, golfinho. Espero que sejam bem, estejam ótimos. Pirâmide de cristal. Aqui existem comunicações, alguém chegando com algo, uma notícia, ou uma confirmação para alguns. Algo pode ser trazido por Arcanjo Miguel para outros. Aqui um oferecimento de amor. Abre um portal de conexão com a Mãe Divina, com a Ministra Divina, para novas possibilidades. Aqui para você superar um espaço eventualmente de desafio que você tem enfrentado, mesmo a abertura de uma nova rede que vai trazer muito mais estrutura para o seu trabalho, tá? Um espaço aí que você vem criado, né? Nada é por acaso, nada é aleatório, a espiritualidade fala, existe um espaço de criação que você, em busca de um equilíbrio maior, novas oportunidades aqui, então retorno kármico pode ser positivo ou negativo, mas eu sinto que tem muito mais alguém ou algo que volta para abraçar você, então uma nova abertura com os venusianos, tá? Com a consciência galáctica, tá? Seja mensagem, seja sentimento, seja emoções que te conectam a Vênus, tá? Muita energia venusiana nessa leitura, um novo espaço de atuação onde você possa ter a oportunidade de vibrar no amor incondicional novamente, tipo, retornar para uma nova, um novo espaço de atuação, receber algo de alguém, seja uma comunicação, seja uma oferta de um relacionamento, seja um gesto de ajuda, né, seja dos mentores de luz, seja uma nova oportunidade, tá? É como se alguém tivesse respondendo ao seu pedido de socorro, tá? Então, algo está sendo sinalizado aí como um pedido de socorro, né? Como se você estivesse lá em alto mar, precisando de ajuda e essa ajuda virá, tá? Então, tem todo um espaço emocional aí, uma demonstração de amor para alguns que envolve relacionamento, tá? Tem muita energia de justiça divina.
tá? De não deixarem você se sentir abandonado ou de ajuda que você precisa para subir a montanha, tá? Tá bem difícil. Tem questões aqui, tem muito a ver com os sirianos, com o Comando Ashtar, com Arcanjo Miguel e Lei de Fé. Aqui fala muito da Legião de Anjos Azuis Sírios. Essa ajuda que você precisa para subir a montanha. Às vezes a gente não consegue caminhar sozinho, precisa ser carregado no colo. Então, é esse espaço de ser carregado no colo que você eventualmente precisava e que você vai conseguir esse auxílio, a espiritualidade fala. Isso é muito bom, né? Porque é muito difícil estar encarnado nesse planeta. Então, é esse espaço aqui de transformação. Tipo, a ajuda que você precisa virar, o amor que você precisa receber, lhe será ofertado. A espiritualidade fala, tá? Então, isso que importa. Para alguns não tem a ver necessariamente com uma questão que envolva relacionamento, e sim mesmo a ajuda dos seus mestres, sua família galáctica, justamente para ir para um lugar mais tranquilo, sair aqui de um espaço de dor, de sofrimento, de limitação em algum nível, tá? Então tá falando muito disso, da superação de um espaço de limitação para ir para um centro maior de alinhamento. Então, a busca, toda essa transformação, toda ajuda que você precisa para superar um andar aqui, superar um estágio que tá muito difícil. Então, se você precisa ser carregado no colo, você vai ser carregado no colo, principalmente pelos pleiadianos, pelos sirianos. Tem muita ajuda dos anjos aqui, ajuda que você precisa agora. Tem um momento de vulnerabilidade que pode ser emocional, pode ser a forma que você se sente com relação a tudo, tá? A dificuldade de chegar no novo espaço que você deseja e que você não tá conseguindo sozinho e que você vai ter esse auxílio, tá? Justamente alguém te carregar no colo no momento de necessidade, tá? Então, muito a sua espiritualidade, sua família galáctica, os seres venusianos, pleiadianos, principalmente os sirianos, nesse espaço de trazer algo diferente, um novo caminho, uma nova oportunidade, uma nova energia. Tem um ponto aqui nodal, uma intersecção, uma encruzilhada, onde você precisa tomar decisões. Agora, cuidado para o seu emocional não te levar para um espaço de retrocesso, tá? De perda, de involução. Uma palavra é essa, de voltar atrás em alguma coisa, porque eventualmente tudo está muito difícil. Tá? Toda dificuldade, ela será ultrapassada e você terá ajuda para suportar o que tem que suportar, passar o que tem que passar. Aqui fala muito também de comunicações, alguma verdade sendo revelada, algum espaço de comunicação sendo estabelecido, tá? Tem muita essa energia angelical, tá? A energia dos mestres, principalmente Mestre Vitória, tá? Aqui, eventualmente, a superação de um espaço onde você esteve triste, desanimado, tá? Então, tem um novo início aqui, algo novo está chegando para te ajudar a acender a luz no seu próprio caminho, para te ajudar a se defender das batalhas que você precisa travar. As coisas não estão fáceis, a sua espiritualidade fala, mas existe aqui todo um centro de justiça divina, de equilíbrio cósmico, equilíbrio kármico. Então, tem um espaço de insatisfação aqui. Tem alguma coisa aconteceu que te deixou desanimado, ou existe algum desânimo que seja natural do processo que você vem vivenciando, das dificuldades que a gente enfrenta mesmo na nossa condição humana, né, na nossa realidade humana, mas tem muita ajuda de Metatron, dos seres de luz, dos anjos, tá? Para que você não desista, tá? Para que você consiga lançar luzes para o seu próprio caminho, tomar decisões, tá? E voltar a fazer aquilo que é certo. A batalha, ela tá dura, a espiritualidade fala. Existe um espaço de manifestação muito interessante, um centro de equilíbrio que você pode alcançar. E aqui fala de lições kármicas de várias vidas, assim, e dá uma resposta diferente para as mesmas coisas que lá atrás você não conseguiu, tá? Então, tem todo um centro de equilíbrio que vai trazer autonomia, independência, abertura de caminhos profissionais, relacionamento, mas aqui tem mais questão profissional mesmo, no nível de independência e de suficiência, ok?
e que é bem interessante, tá? Então, todo um novo centro de atuação para você sair de uma restrição. Aqui existe muita autolimite, é como se você tivesse chegado no seu limite, como se você não aguentasse mais algumas coisas. Existe muito desgaste aqui, muita irritação, muita insatisfação, pelo menos a energia que eu sinto. Então, é muito isso, tá? Que está sendo trabalhado ou será trabalhado pela sua espiritualidade, alguém virá para te ajudar, tá? Então tem aqui muita ajuda de trabalhar bastante com Netuno e Lunara, com Quanin e Lunara. Isso aqui tem ajuda de alguém do passado, de outras vidas, ou mesmo do seu passado galáctico, da sua família cósmica, um mentor espiritual, um mestre, um amigo, um irmão, um pai. Tem auxílio aqui para que você consiga entrar no espaço de equilíbrio, porque sozinho você não está conseguindo. Você saberá o sentido da palavra parceria, tá? De que você não está sozinho mesmo. Você terá prova de que você não está sozinho nos próximos dias. A espiritualidade fala de 2 a 7 dias. Nos próximos 18 dias haverá muitas mudanças, muitas transformações. Existe muito a necessidade de você ter contato com as suas emoções, trabalhar sua cura emocional, a liberação emocional, porque existe muita emoção represada, reprimida. Existe aqui muita tristeza, muito desânimo, muito cansaço. 11 é um espaço de despertar mais profundo, consciencial, novos portais, e que estão sendo muito desafiadores, porque implica você lidar com parte de você, inclusive os negativados que são muito difíceis de acessar, de lidar, ou com conjunto emocional inconsciente muito delicado, tá? Então, por isso que tá doendo, por isso que tá cansativo. Existe muito cansaço, muito desgaste aqui, por alguma situação específica ou por tudo que você tem vivenciado nos últimos tempos, ou em toda a sua vida, enfim. Então, um desgaste aqui fenomenal. Mas aqui tem muitas mudanças positivas, tá? Para sair do karma negativo, ou para sair de limitações, restrições ou de bloqueios. O auxílio divino que você precisava vai chegar, tá? Então, a partir dessa leitura, as coisas vão seguir uma direção diferente. Tá? A sua ancestralidade cósmica está aí para te ajudar. O auxílio que você precisa para sair do karma negativo, para atravessar a noite escura da alma em algum aspecto, tá? Para alguns é depressão mesmo, tristeza, ansiedade, tá? Obsessão, ou mesmo muita questão psíquica aqui, tá? Questões no coronário muito forte, no terceiro olho, no laríngeo, mas principalmente no coronário, tá? Para alguns é ataque mesmo de insectoides, que fica ouvindo um barulhinho no ouvido esquerdo o tempo todo, tá? E aí é essa questão mesmo de provas e expiações que você se predispôs a passar nesse planeta ou nessa encarnação específica, mas o tempo de uma mudança dessa estrutura de karma para Dharma tá chegando, tá? Então, assim, e você não está sozinho, percebe que ela tá aqui mergulhada na água e ela tá olhando para baixo e tem um rapaz aqui em cima. Então, tem muito essa questão da ajuda do... Seja seu eu superior, seja seu eu galáctico, ou seja mesmo de algum mentor espiritual específico, para alguns é a chama gêmea, tá? Para você alcançar uma finalização de ciclo e uma vitória aqui, existe vitória, tá? Um novo início, alguma comunicação, alguma informação é necessária, alguma distorção, tá? Você não está conseguindo ver as coisas com clareza, e é muito... o que está promovendo as distorções no seu campo vem a questão das emoções, tá? Se quiser ver o significado espiritual e angelical do número 1331, pode te ajudar a desvendar algo. Então, vem muito essa questão do emocional, tá? A insatisfação, a apatia ou a tristeza mesmo, tá? Por algo ou por alguém ou por tudo mesmo. Tem muito uma questão aqui de um cansaço com relação a tudo mesmo, mas que as coisas vão mudar, exatamente. Então, tem coisas que você ainda não sabe, tem coisas que serão reveladas, tem coisas que vão acontecer nos próximos 2 meses, que vão trazer para um centro de alegria e de liberdade e que vão colocar fim justamente no espaço de atraso. Eu sei que está tendo muito atraso na sua vida, que hoje o Miguel fala para você para um centro melhor de realização, tá? E que tudo tá meio nublado, tá bem complicado as situações, mas é porque você não está conseguindo ver o cenário além daquilo que você está vivenciando ou tem vivenciado até agora. Mas muitas portas se abrirão,
tá? Nos próximos 2 meses. Alguma comunicação você precisa receber ou buscar alguma informação, alguma verdade que precisa ser desvelada, tá? Revelação divina, buscar aqui sobre o seu próprio caminho, sobre aquilo que tá eventualmente trazendo tristeza, dor, tá? Um abatimento, tá? O espaço de aprisionamento aqui, ou de bloqueio que você tem vivenciado, tá? Alguma injustiça também, algum desgaste que pode vir de uma energia externa. Tem muita energia de desgaste, energia sendo drenada, de influência de uma pessoa que vem num espaço aqui de crueldade, tá? Que pode ser mãe, tem um feminino aqui, externo, tem uma energia externa que tá drenando muito o seu campo, e é isso que você precisa ter atenção, neutralizar a influência externa, tá? Então tem algum pacto, algum contrato, alguma associação que não serve ao bem maior, que necessita ser rompido, tá? Que é isso que tá promovendo muito desgaste. Então ter atenção às suas parcerias ou às questões que envolvem inclusive família, tá? Ou pode tá vindo mesmo do próprio sistema familiar. Tem muitas coisas aqui de ancestralidade pesando sobre os seus ombros, tá? E te trazendo um espaço de derrota, de cansaço, tá? Mas é que é preciso acender a luz aqui sobre determinada questão, resolver determinada situação. Para alguns é realmente estabelecer um foco, uma disciplina, um compromisso, acertar a direção para você e ter informações que lhe permitam suplantar um ciclo kármico e ir para um espaço dármico, tá? Aqui é uma virada de chave, é como se você precisasse só acender a luz, o interruptor, onde você realmente consiga trazer clareza, luz para as coisas e uma mudança, tá? Para trazer, justamente para se alinhar com a energia do equilíbrio. Sair de um centro de ilusão aqui, de bloqueio, tá? Então, por justiça divina, haverá ajuda para você ir para um centro de equilíbrio, cortar situações ou influências, tem muita energia externa, influências, mas que está no seu campo a partir de um centro de autossabotagem, culpa e não merecimento, motivo pelo qual é preciso trazer consciência, romper pacto, contrato com determinada pessoa. Tem muita energia feminina aqui, independente de ser homem ou ser mulher, que está drenando sua energia. Quem vai te ajudar? A lei de fé, a ter clareza e a promover o corte e a ação necessária. Então, é a busca por informação e a ação necessária que lhe permite alçar um novo patamar, e a lei de fé que te traz esta possibilidade. Mas eu sou time, te adoro, gratidão. Segunda opção, cavalo marinho. Você precisa trabalhar muito com o mestre pérola e o mestre marinho, tá? Para a cura do masculino sagrado, do feminino sagrado, a cura da criança interna. Tem muitas coisas relacionadas à criança interna. Uma nova visão sobre a vida. Fala muito de trabalhar a alegria, tá? Muita questão de tristeza, para alguns de depressão mesmo, para outros é de falta de sentido na vida. Que só a criança interna vai poder te trazer a capacidade de ver as coisas de uma outra forma, tá? Ou de achar divertido os processos, as situações que você precisa passar necessariamente, que é uma resiliência maior, mas que precisa colocar alegria, trabalhar muito com a mestra feliz, mestra pérola, mestre marinho para te ajudar com essa cura da criança interna, tá? Então, tá difícil demais, é difícil demais. Cada um vem com o plano evolutivo encarnatório, seu eu superior fala, e aí existem coisas que foram programadas para você passar nessa encarnação, e que agora que você está vivenciando, você está achando insuportável, mas que algumas coisas não poderão ser mudadas. O que pode ser mudado é a sua postura e a sua atitude, para que não se crie traumas, bloqueios e ficar preso a uma consciência inferior, criando karma, tá? Então aqui é um espaço de superação de conflito, é um centro de conexão com a Merkaba, de proteção. Aqui fala muito, trabalhar as questões das energias de baixa vibração, questões de energias que envolvam chakra sexual, atração mesmo, de ataques nesse sentido, mas que vem mostrando coisas que ainda você vai precisar resolver. Tem muita energia lemuriana aqui.
A Lemúria trabalhou muito a questão da intuição, né, da sexualidade, né, a civilização lemuriana do desenvolvimento dos sentidos, mas foi para o excesso, né, então se tornou uma civilização indolente, tá? Se tornou uma civilização muito voltada para a sexualidade, tanto que a AIDS começou lá. Eu usava substâncias, vivia muito nesse espaço de estado expandido de consciência, mas para vivenciar os prazeres, inclusive do sexo, e isso trouxe uma grande distorção, todo o excesso, todo o vício aqui, que culminou na queda da civilização. Alguns lemurianos canalizam coisas como se a responsável pela queda da Lemúria fosse a Atlântida. Nenhuma civilização é responsável pela queda da outra. Tá? Toda civilização caiu por determinados aspectos, e no caso da Lemúria foi exatamente a questão sexual, os abusos da energia sexual, o abuso, né, dos sentidos, dos prazeres, daquilo que satisfazer os sentidos, questões que envolveram escravidão, tá? O entorpecimento dos sentidos, de todo o espaço de dor, o uso de substâncias para não sentir dor também, e todo o espaço de abuso da energia sexual, que é algo que precisa ser olhado com carinho nesse momento para ser resolvido, cada cura profunda, coisas que ainda bloqueiam o seu laringe, a sua expressão nesse mundo, a expressão do seu plano divino, que envolve os bloqueios, os selos de morte, que você ainda carrega no chakra sexual, por conta de troca, todo espaço de abuso da energia sexual praticado ou suportado na roda de samsara sempre tem as duas faces, tá? A polaridade, nunca estamos, né? Aqueles que se veem como vítimas estão equivocados. Na verdade, já ocupamos, tá? Então, aqui existem influências externas que estão interferindo no relacionamento para quem tem, principalmente quem está no espaço de relacionamento divino. Para quem não tem um relacionamento divino ainda, são algumas lições kármicas que você precisa aprender, e mesmo quem tem, relacionado à responsabilidade, tá? Todo o espaço de uso da energia sexual, contratos, pactos, a relação com o prazer, seja no excesso, seja na falta, com a alegria, aquilo como siriano você vai aprender no planeta. A questão de encontrar o caminho do meio, desenvolver o caminho do meio, sair dos extremos, tanto a repressão da energia sexual quanto o excesso, tá? E isso envolve também vícios, prazeres, tá? Em todo o espaço, ou você se reprime muito, né? Tem vidas que você pode passar, ou espaços, estados na sua vida, ou fases, você reprimindo totalmente, ignorando as suas necessidades relacionadas ao sexo, ao prazer e tudo mais, ou você está no extremo do excesso, totalmente voltado para os prazeres, e isso é o que está gritando para ser resolvido agora, trazido para um centro de equilíbrio, tá? E aqui fala muito desse espaço de não negar mais quem você é, o que você sente, mas não se deixar dominar pelas emoções, trazer para um centro de equilíbrio, buscar a transcendência, a sublimação, inclusive, da energia sexual, que o Mestre Vitória pode nos ajudar, os processos de cura, tá? Então aqui existe um espaço de resiliência, de serem semeadas novas sementes, novos downloads, novos códigos de luz no seu campo, seja pela Federação Galáctica, seja para os Blue Avians, seja para uma nova raça raiz, tá? Tem todo um espaço da nova raça raiz aqui, e que envolve essa questão de equilíbrio, da busca por equilíbrio de todo o excesso, de toda a falta, justamente esse caminho do meio. Está exigido um novo compromisso, para alguns tem questões de dispositivos, tipo implantes no terceiro olho que vai precisar ser resolvido, e no ouvido, tá? Alguma tecnologia espiritual negativa, mas que vem com algum contrato que você carrega desde a Lemúria, desde a Atlântida ou desde o Egito, que é a hora de trabalhar. O rompimento de pacto, contrato, estruturas. Para algumas lições kármicas importantes estão se desenrolando. Existe um aprendizado que você tem muita dificuldade de manifestar. Então, por mais que nós estamos apoiando você, tem coisas que é sua responsabilidade passar, aprender, superar, transcender, dar uma nova resposta, tá? E que ela não tenha a ver com o lugar comum da sua onde a sua reatividade te leva, o seu programa, o seu condicionamento.
Todo um espaço de controvérsia interna. Para alguns tem questões de pacto, contrato com Anunnaki, que ainda precisa resolver no nível muito profundo, quebra de magia. E um espaço de conflito interno aqui muito grande, ou das partes de você que não conversam e que promovem rupturas ou que promovem resultados ou criações que você não gosta. Mas tem muita questão aqui de questões relacionadas aos Anunnaki mesmo para serem resolvidas. E que você trouxe para resolver no planeta, então não é algo novo, tá? É algo já estelar, é algo combinado pelo seu eu superior, então tem coisas que a gente vai ter que passar. Estamos com você, podemos abrir novas perspectivas, novas estruturas, mas existe uma responsabilidade aqui no sentido de dar uma resposta diferente, de buscar ferramentas que realmente trabalhem determinadas ligações e conexões que você ainda tem, tá? Então, para alguns foi literalmente expulso de algum paraíso, tá passando situações bem delicadas, esse enfrentamento com relação à sombra, ou um perigo, ataques espirituais muito fortes, mas que vem para um centro de desenvolvimento de uma inteligência, de uma consciência que antes você ainda não foi capaz de estabelecer. Em 25 mil anos a espiritualidade fala, tá? E você precisa entrar no seu 26º milênio aqui, pessoal, a gente vive muitas vidas, com uma nova consciência, integrado partes, tá? Então nada é fora, então você precisa buscar uma percepção diferente, ver entre linhas situações das coisas que têm acontecido ultimamente. Não é sobre o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro fez, ou que até mesmo um ataque espiritual, alguma coisa externa. Aquilo que você atraiu externamente tem a ver com o desenrolar de uma grande lição kármica, uma grande busca de respostas muito mais profundas e uma grande responsabilidade. Daqui precisa se proteger, tem muito ataque espiritual sim, tá? Tem, mas tem um espaço aqui de uma reestruturação do seu feminino sagrado, independente de se é homem ou se é mulher, que você vai precisar desenvolver. E tem um espaço de contratos e pactos aqui muito antigos que você vai precisar romper. E aqui são ódios. Na verdade, as ligações, elas não vêm por aquilo que você, por exemplo, contratou com os Anunnaki, não. Todo o ódio que você sentiu dos Anunnaki, encarnação onde você desenvolveu antagonismo, que eles estavam, né, agindo como que eles mais sabem agir, como predador da terra, né? Espaço de abuso que eles praticaram. Tá? Então aqui tem muita coisa que te envolve com os Anunnaki, que estão relacionados à magia, tá? E que estão relacionados mesmo a batalhas que vocês já travaram, e todo espaço de ódio e de energia que você já emanou. Eu vejo muitas formas aqui, muitas criações, formas, sentimentos bem pesadas, bem demoníacas mesmo, que você já criou emanando em direção a eles, tá? Então, não somos vítimas de nós mesmos em muitos aspectos. Então, tudo isso está chegando no seu campo para uma nova desenvolvimimento de percepção, de resposta, para que você possa transfigurar, transcender, transmutar a palavra, as criações, os elementais autogerados de encarnações aqui bem mais antigas, mas que estão nesse momento sendo obstáculo para você seguir em direção a uma nova fase, um novo estágio, tá? E que foram criações suas, não tem a ver com o que fizeram para você, tem a ver com a resposta que você deu. E muitas vezes a gente fica preso naquilo que acontece externamente, o que estamos atraindo externamente, tá? Então, todo o espaço aqui de vitimismo que você for tentado a responder, não se permita, a espiritualidade fala. Tá na hora de você plantar novas sementes para ter novos resultados, tá? Tá na hora de você saborear as pequenas coisas da vida, tá na hora de você entender que você não é vítima, principalmente nesse caso. E sim, é preciso ter a responsabilidade de emergir sombras, eus negativados, curar, potencial aqui, situações que... aquilo que foi criado por você lá atrás precisa ter uma responsabilidade, um olhar ou algum eu negativado muito poderoso, mas bem pesado aqui, tá? Então é preciso esse autocuidado e descanso, mas é preciso mesmo trabalhar muito com Nitael para transcender as energias de morte espiritual,
tá? Muito questão de ataque espiritual pesado, um espaço involutivo aqui, tá? Aqui tem muito uma grande lição se desenrolando nos bastidores da sua existência, com relação até onde você vai no caminho espiritual, no comprometimento, no seu espaço de lealdade, com aquilo que é certo, mesmo quando está difícil, mas principalmente as respostas que você dá acerca das criações, das formas, pensamentos, formas, sentimentos, elementais autogerados, que a gente cria anjo ou demônio, né, como resposta às situações que a gente vive. Então tá aqui as criações que você já teve, que se tornaram demônios, eram muito pesadas lá atrás e que envolveram as guerras, situações de guerras e conflitos com os Anunnaki, tá? Vocês estavam em espaços opostos, tá? Então, todo centro aí de pacto, contrato e aprendizado kármico e que essa questão da limpeza, da cura, da transmutação, mas que vem a partir de uma nova consciência e do desejo intenso de transmutar todas as energias, todas as criações, tudo aquilo que foi emanado por você, tá? Tudo aquilo, né? Todas as batalhas em que houve algum excesso, tá? A questão do excesso aqui vem muito a questão do excesso punível, tá? Então aqui não é que você não tivesse razão, que eles não tivessem praticado horrores e tudo mais, mas aqui todo o espaço onde você se excedeu na resposta, mesmo no centro de vítima, né? No ódio, nas criações mentais, emocionais, muito negativas, tá? Então aqui é um reconhecimento que é necessário tomar responsabilidade por determinada resposta, que é esse alinhamento que vai te permitir abrir as chaves de portais, tá? Seja de uma cura, seja da ajuda da espiritualidade que você precisa, seja para parar ataques, tá? Parar uma aprendizado de um espaço difícil. Aqui existem muitas transformações que vêm a partir de um encontro com alguém ou de uma atuação de uma energia no seu campo, que não precisa ser nem no espaço tridimensional. Algum centro kármico, de alguma alma gêmea kármica, tá? Que até o portal 7 do 7 você tende a encontrar a chave correta para poder abrir o cadeado, ou seja, alguma coisa que está te aprisionando em algum nível, que está trazendo muita dificuldade, e a partir do espaço de estabelecer limites amorosos, sim, isso aqui fala muito esse escolher o caminho da cura e não o caminho da evolução. Porque quando você foi testado dessa forma anteriormente na roda de Sansara, você escolheu o caminho da evolução, da queda de consciência. Você respondeu no ódio e não no amor. De repente, Rei Aiel pode te ajudar. Se quiser ver o significado do número 3223, angelical e espiritual. E tem todo o despertar do Lotus Sagrados do Amor de um nível de exigência muito maior. E que tem a ver com espaço de manifestação, todo de finalização que o mês 7 traz, até 7 do 7, tá? Ou 9 do 9. E que não é fácil, aprendizado kármico de muitas vidas, tá? Situações que você já entrou em espaço de desequilíbrio por conta de alguma alma gêmea kármica, algum relacionamento kármico, ou de queda de consciência, troca sexual aqui, que danificou seu DNA. Fala de bloqueio, dificuldade, ataques espirituais. Aqui trabalhar com a cura multidimensional pode te ajudar, a cura galáctica interdimensional à distância, a cura presencial, no xamanismo tradicional, no xamanismo angelical crístico, para poder resolver determinadas questões que envolvem muitas vidas aí, todo um centro de conexão de umas 20 vidas pelo menos, tá? Todo um ponto nodal aqui de convergência que é preciso acessar a partir da vibração do amor, tá? Para determinadas questões aqui, que antes você respondeu no ódio, na violência, tá? E agora você precisa necessariamente responder no amor, porque isso vai abrir uma nova frequência, um salto quântico aqui, uma libertação kármica, tá? Uma cura kármica, a superar bloqueios que eventualmente você tem vivido muito forte nos últimos 15 dias, pode ser nos últimos 6 meses para alguns, mas é algo mais recente.
Até 7 do 7 você consegue alcançar um nível de renascimento, mas a partir desse encontrar a chave, ou usar a chave da forma correta, das cadeias que estão te aprisionando numa consciência inferior. E que daí é um centro de uma consciência elevada que os Venusianos podem te ajudar, de um espaço de transformação nas respostas que você dá às situações, tá? Naquilo que realmente te promove desequilíbrio, tá? Naquilo que pode ser considerado uma grande injustiça, tá? Escolher o espaço de transformação, escolher a vibração correta que lhe permita integrar partes, entregadores, tá? Então, leitura de vida passada pode te ajudar, a cura à distância, ou mesmo entendimento profundo, direto com seus mestres de luz sobre isso, tá? Para que você consiga sair de um espaço kármico de bloqueios aqui, ou de atrair situações, e muitos envolve os Anunnaki mesmo, envolve questões criadas, ataques espirituais bem fortes, mas que vem desse centro das criações negativas, das respostas que você deu, tá? Trabalhar muito com o Cristo, com o Mestre Sananda, que é ele que vai te ajudar a superar, tá? Porque daí você se alinha com o vórtex de abundância infinita, abre portais aqui, consegue acessar um espaço de salto quântico, mas aqui você vai precisar olhar para suas sombras, tomar responsabilidade por algo, ter um crescimento, ter uma resposta adequada agora. Gratidão. Terceira opção, espero que seja. Aqui é o espaço de adoração a Deus, como você pode expressar o seu amor para Deus de uma forma diferente agora, mesmo que as coisas sejam difíceis. É no seu centro de dificuldade que vai ser exigido mais de você. E aí, tá falando sobre o domínio das emoções, tá? Controle emocional, finalização de ciclos kármicos, um aprendizado, tá? Relacionado ao controle das emoções, desenvolvimento a completude de uma lição, de uma grande era onde você se permitiu dominar pelas suas emoções, não o contrário. Agora não é mais tempo de você ser dominado pelas suas emoções, ok? É um grande aprendizado kármico nesse sentido, tá? Não permitir que as emoções te dominem ou te leve para o espaço de responsabilidade, inconsciência, fuga. Aqui eu desejo de fuga de alguma situação, tá? Trabalhar bastante com Toyares, Netuno Lunara, para a criação de abundância, ideias, que esse espaço emocional com o bem-amado Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Legião de Anjos de Cura. Usar a energia mental e emocional para a criação superior. Os pensamentos, tá? Controle dos pensamentos. Então, tem portais aqui abertos para a cura e para a manifestação. Mas a partir desse centro de você conseguir dominar seus pensamentos, não ser mais dominados por eles, tá? Então, aqui é como se você estivesse criando aquele... Sabe a estrela de 5 pontas? A parte superior da estrela que te conecta com o etérico, com o superior. A estrutura superior, uma antena, um espaço de vibração que lhe permita agir como um homem ou uma mulher superior aqui, ou reagir e não ficar preso na densidade, num espaço involutivo de pensamentos negativos, sentimentos negativos, de criações densas e inqualificadas ou mal qualificadas, tá? Então, todo o crescimento espiritual, ele vem de uma prática e de uma mestria que você alcança na aplicação daquilo que você aprende. Porque só saber e não fazer não resolve nada, a espiritualidade fala. Então, sempre os seus mestres, o seu próprio superior vai te colocar lições ou atrair situações ou determinadas conjunto de circunstâncias desfavoráveis na prática que lhe permita aplicar aquilo que foi ensinado. Então, é sobre isso no momento, tá? Buscar auxílio divino aqui para alcançar soluções com os mestres, tá? Então, existe muito isolamento aqui, para alguns pode ser cansaço mesmo, solitude. Aqui algumas direções equivocadas, ok? Existe um acerto no passo, um acerto no fluxo, um acerto tá?
Existe aqui muita energia de Mestre Ruvena que pode te ajudar, dos venusianos de lei de Vênus, tá? E a partir desse centro da criança interna, da criança mágica, aquela que ousa acreditar, aquela que ousa se conectar, é uma busca, né, de ver as flores lá fora. Então, assim, não ficar olhando para o próprio umbigo, para as limitações ou para aquilo que não é legal e buscar esse espaço de alinhamento, seja com um grupo, com a espiritualidade mesmo, com seus próprios eus multidimensionais, que lhe permita justamente conseguir vibrar no amor incondicional, trabalhar em conjunto, ou ter ajuda para vencer os seus medos, os ataques espirituais, as situações de desafio. Tem muito ataque na quarta dimensão aqui, dimensão dos sonhos. Tem questão de quebra de magia para alguns, tá? Se aliar, CRA pode te ajudar a caminhar. Então aqui a força, ela vem da união, trabalhar muito com o Netuno Lunara, né? As nereidas, os elementais da água, ondinas, porque é a questão da purificação emocional. Aqui é esse superar algum espaço interno, uma escuridão interna, a partir de um centro de estabelecer uma união, ajuda diretamente com a sua hierarquia de luz, tá? Estabelecer esse espaço de ajuda. Se não consigo diretamente, aí trabalhar com algum processo humano, algum espaço de cura que lhe permita dar esse salto, tá? Para superar bloqueios, superar insatisfações, superar as direções equivocadas ou uma percepção equivocada sobre si mesmo, ou a forma que você está construindo o seu mundo. Aqui está falando de toda uma ressignificação do espaço de criação. Aqui, esse olhar para aquilo que te irrita. O que as suas irritações estão mostrando, ou por que você se irrita tão facilmente com determinadas questões, qual é a raiz, o ponto nodal do desequilíbrio no plexo solar, tá? Que é isso que vai te ajudar a atravessar esse cenário aqui, tá? De desafio, ou te colocar num espaço que você não seja tão vulnerável a ataque, magia, inveja, questões externas, tá? Mas tem a ver com o seu plexo. Tem a ver com esse alinhamento do plexo. Quais são as partes de você que você de fato pode levar para a luz, tá? Iluminar agora. Porque é sobre sempre, é sobre nós, né? Por mais que a gente não reconheça isso. Aqui fala de todo o trabalho para libertar as formas, sentimentos criadas, os elementais alterados negativos do chakra base que veio por comparação, tá? Aqui todo num espaço de avanço, mas precisa mudar o foco, libertar alianças, superar sofrimento e decepções, isolamento. Aqui fala muito de superar também a questão de todo espaço de expectativa relacionada ao outro, ou comparação com o outro também. Por que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro é assim? Aqui vem muito um centro de você se diminuir. O outro parece ser sempre melhor, maior, mais capaz. Tá no outro nível. Você sempre tá pior. E isso não está te ajudando, tá? Não é uma questão de estabelecer comparação com o interno. Aqui é justamente você perceber quais são as sementes que vão germinar naquilo que você deseja, ou seja, o que você está plantando. E tem muito a ver com a questão de crenças negativas, tá? Batalhas, escolher batalhas que valem de fato a pena ou não. E a clareza das crenças, que não te ajudando a construir a cura, a transformação ou a mudança no teu mundo do jeito que você gostaria. Porque quando as nossas crenças não nos ajudam, a gente vai sempre criar coisas que honram as nossas crenças, tá? Aqui a separatividade, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Quando eu preciso, não tem ninguém que esteja, que vai me ajudar, tal. Tem um negócio assim bem de abandono. Que precisa de mais esforço para superar o abandono, tá? Então, a questão trazer clareza às energias de abandono, e isso veio o entendimento de vida passada, a raiz, o ponto nodal. Onde foi que o abandono aconteceu, ou algo que você entendeu como um abandono,
tá? E que você começou a vibrar dessa forma, ou perpetuou essa vibração. Então, senão você acaba criando espaço onde você se sinta abandonada, que é um ponto de trabalho relacionado de cura, relacionado ao abandono mais profundo, que você precisa de algum processo de cura externo para te ajudar, tá? Ou informação, clareza, ou mestre de cura. O mestre de cura emocional, para abrir essas cadeias aí que aprisionam o seu corpo emocional, o seu coração em um determinado espaço, tá? Tem questões que envolvam também o chakra sexual para resolver, tá? Aqui fala muito desse encontrar satisfação na atividade sexual, né? Não importa se é acompanhado ou não, como um modo de fuga da insatisfação emocional, ou do abandono, ou de vidas ou período da sua vida que você já viveu isso com muita força, de ver o sexo como um modo de fuga, tá? Buscar a verdade, mais conhecimento, tem a ver com a sombra aqui, tem a ver com vidas passadas, tá? A leitura de vida passada pode te ajudar. Essa sombra, tá? Toda questão onde você se sente abandonado ou cria isso na vida. Para você superar um espaço inferior e criar alegria e estabilidade, integrar, fala da integração aqui. Aqui é muito rasgar crenças, tá? Crenças que já vêm de outras vidas. Espaço de sombra que você tem dificuldade de reconhecer. Aquilo que está negado, tá? O monstro no armário. Significa tudo aquilo que a gente não resolveu. E que está bloqueando o seu plexo solar também. E que também é um ponto nodal relacionado à falta de confiança em si mesmo. Tá? É a partir da resolução disso, que não é simples, nem fácil, nem dolor, que tem vários entendimentos, vai trazer um centro de equilíbrio e integração, onde você vai conseguir vibrar melhor no amor, onde você vai também desenvolver relações que sejam mais amorosas, ou um espaço de atuação onde você seja mais amoroso, inclusive com você mesmo, trazer oportunidades, tá? Conseguir olhar as coisas de cima de um outro patamar. E aqui todo um espaço de autoridade sobre a própria vida, tá? Aqui é um centro de solitude muito grande, solidão muito grande, é onde você se encontra ou já se encontrou muitas vezes bloqueado pela falta de esperança ou pela solidão mesmo, pelo abandono, tá? Sem esperança e abandonado, tá? Então, em algum ponto, você acaba recriando estas questões ou uma situação, uma encruzilhada na vida, para realmente dar outra resposta, para realmente superar esse ciclo de abandono ou os bloqueios, tá? Então, esse olhar, tem um novo centro aqui. Aqui fala de uma professora, de um curso que você pode... seja estabelecer ou dar, ou seja que você deva participar, tem um espaço de crescimento e de entendimento. Para alguns é a mestra Pérola, a mestra Rovena, a mestra Nada, que trazem a resposta para você. Para outros é um espaço de abertura de consciência que é necessário tomar, seja uma leitura, não sei. Algo aqui que vai fazer com que você tenha novas percepções, seja contato direto com as mestras, nada obsta, tá? Que buscar nas meditações trabalhar com as 3 mestras, Rovena, Pérola e Nada, para te ajudar, tá? Aprender uma lição aí e realmente reconfigurar seu sistema, que fala de um selo no terceiro olho, tá? Ativação de um selo, a retirada de um selo, um espaço de transmutação aqui, tá? Um espaço de maior proteção espiritual. Aqui fala muito também do fechamento de algum labirinto interno negativo. Todos nós trazemos muito labirintos mentais negativos e que faz com que você vibre nessa frequência. E realmente você conseguir ir para um espaço melhor, desbloqueio no laríngeo, na sua forma de se expressar ou na forma de se comunicar, que é retirar de cera de morte. Para alguns, processo de cura, sempre as leituras levam a isso, tá? Mas aqui tem um entendimento que você pode ter diretamente com a espiritualidade também, para quem não quer e não pode fazer processo de cura. Que é um espaço de libertação, tá? De ir além de si mesmo. De abertura aqui, liderança, abertura do chakra base, de ancoramento. Mas aqui você precisa de ajuda de algum mestre espiritual, mesmo um curador, para ir para um espaço melhor, tá?
Tem muito, um centro iniciático também. Um rompimento de estruturas que sejam falsas, desequilibradas. Um espaço de integração aqui, com seus próprios eus. O sucesso, ele vem de uma aprendizagem de cura. De algumas coisas que você não está conseguindo alcançar ainda, perceber. Tá? Superar. E os bloqueios de manifestação vêm disso. Dessa cura não realizada, nesses pontos já. Aí volta e assiste de novo essa opção para você entender, entendendo, tá? Existe um espaço de liberdade aqui, tá? Uma consciência maior relacionada aos bloqueios que você traz no base, das criações que não são boas, tá? Selos, energia de medo, superação, aprisionamento, cura e libertação, cura do feminino sagrado, cura do poder de manifestação, tá? Que vem nesse espaço de você se ver como um perdedor, ou de você criar cenários mentais onde há perda. Isso no centro inconsciente, porque às vezes conscientemente você está trabalhando justamente para manifestar tudo o que você deseja, só que inconscientemente você está programado para manifestar cenários sombrios ainda. Porque existem medos, existem sombras ocultas, existe espaço de integração e de libertação e de cura que é preciso acessar. Então, mude o seu foco para a cura necessária, o entendimento necessário, que vai te colocar numa nova consciência, como uma nova espécie, vem muito isso, ok? Uma nova existência. O bem-amado golfinho. Ver além do ódio, ver além da raiva, da insatisfação. Existe uma recusa aqui. Existem muitos sentimentos aqui que podem ter emanados, digamos que estarem intensificados. São sentimentos negativos, que vêm da influência de algum eu negativado do passado, de outras vidas, que está se manifestando no seu campo, para que você possa integrar alguma parte perdida sua que você precisa recuperar, alguma consciência, alguma cura. Então, algo é como se você tivesse incomodado, mas esse incômodo, ele vem justamente para você olhar para determinadas questões ou buscar respostas mais profundas, tá? Seja para tristeza, para dor ou para algum espaço de desequilíbrio. Aqui é preciso trabalhar em conjunto com a espiritualidade ou buscar mãos que te ajudam a superar bloqueios, tá? Aqui tem muita questão de bloqueio profissional ou bloqueio no trabalho, bloqueio na estrutura da vida ou inícios em que haja a estrutura, energias de ataque espiritual ou de questões, algo que queira roubar a sua colheita, ou mesmo que você não esteja conseguindo trabalhar como você gostaria, principalmente quem trabalha com a espiritualidade, ou se é nesse espaço de transição de carreira e tal, que é muito a questão da purificação do DNA, tá? Que é preciso ser trabalhado, ativação de códigos de luz divina, limpeza de DNA, cura de DNA, retirada de DNA draconiano e reptiliano do seu campo. Para alguns tem a ver com alguma cura realizada e que resíduos ou um espaço de algo que não funcionou tão bem e que agora é necessário ser trabalhado, a limpeza, cura, transformação. Para outros são questões que você já traz de outras vidas e que vem a partir desse espaço de retorno kármico relacionado à magia, que no momento portais estão abertos para que você possa dar uma nova resposta e curar e olhar, tá? Cuidado com engano, cuidado com sedução, cuidado com influência, tá? De energias muito caídas aqui, densas. Cuidado com a rebelião em algum nível. Espaço de rebeldia aqui. Tem muita energia bem complicada nessa opção. E ela tem a ver com aquilo, com os enfrentamentos de um nível muito mais profundo, tá? De resolução de questões kármicas muito pesadas, ok? Meriel, justiça divina. Então, todo esse centro de trazer clareza, transmutação de raiva, os portais de raiva, ódio, qualquer coisa relacionada a isso, tá? Que está te colocando vulnerável a ataques espirituais de energias muito densas, ok? Você pode estar sendo tentado e testado. Mitael e Eiazel.
para aqui é dizer as palavras corretas. Você precisa aprender a dizer as palavras corretas ou fazer a invocação correta, renascer, renascimento aqui, né? Não permitir que a morte te toque. E aqui é sobre morte espiritual. Para aqueles que já permitiram que a morte os tocasse, é o espaço de subir a montanha, buscar regeneração disso, tá? Então, aqui existe uma questão de morte em algum nível espiritual, que você vai precisar olhar. Ramear os rituais, assaliar. A forma correta de fazer os rituais, a forma correta de fazer as coisas, a forma correta de adorar a Deus. Tá? Para alguns envolver algum ritual que não deu certo, ou algum ritual que precisa ser feito de uma determinada maneira diferente, um espaço de aprendizagem com relação a rituais. E que pode ter a ver já com questões de outras vidas, tá? Que veio questão de magia forte. Para alguns tem a ver com o seu envolvimento em outras vidas próprio com a cabala negra. E que agora você precisa olhar para isso, limpar isso, curar isso. Não é fácil esse episódio de dolor com as energias que estão aqui nessa opção bem complicada. Mas você consegue, a partir de um espaço de entendimento, amor, recuperar o seu poder ou fazer escolhas corretas. Mas isso significa também que você vai ser bem exigido, tá? Existem influências bem tenebrosas no seu campo, tá? Energias como Lúcifer, Samael, energias de anjos caídos, tá? Então, as questões com ancestralidade, Metatron, algum ancestral é um portal negativo, algum ancestral vem como um ponto de energia, de abertura, que você está recebendo, retorno kármico negativo, mas isso tem a ver também com algum eu negativado seu que enfiou o pé na jaca, seja no feminino tóxico ou masculino tóxico. Tem questão de abusividade aqui. Mas aqui o caminho é o amor, Haniel. Então, justamente a questão da suavidade, do amor, da gentileza, da docilidade, mesmo que as estruturas que você esteja lidando nesse momento seja muito difícil. Trabalhar muito com Raziel para ele te ajudar a superar bloqueios e influências muito negativas. Espaço de falta de estrutura, tá? Superação de crenças, superação de tentações ou de perigos, tá? De espaços onde você esteja aprisionado. Envolve questão de resgate mesmo que é necessário, desdobramento da sua alma. Para alguns tiveram a ver necessariamente com o ritual xamânico, que não deu muito certo, que tem que tomar muito cuidado com o xamanismo, gente. O xamanismo abre portais muito complicados, tá? De lidar. Para outros, não é o ritual em si que não estava adequado, e sim, eram os portais que precisavam ser abertos para você trazer para um espaço de cura determinadas questões, onde você andou no centro involutivo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque às vezes a gente acha que é o outro que fez algo que não estava certo. E não, era algo que precisava se manifestar. Leuvia. É uma aliança com Deus aqui maior, para você conseguir o espaço de autonomia, independência e liberdade, que você precisa de resgate, tá? Desdobramento da sua energia aprisionada em algum umbral, em alguma dimensão, tá? Dimensão dos vampiros, tá? Micael te ajuda, Mitzrael. Aqui aquilo que você tem medo, você criou em algum nível, aquilo que você guardava como medo profundo se manifestou. Espaço da manifestação dos medos, tá? E aquilo que é criado pelo nosso mental também, por conta de culpa, autossabotagem, não merecimento, que nós já trazemos de outras vidas. Então, aqui tá uma questão de um portal negativo muito interna, que tem a ver com o seu mental mesmo. Então, não tem a ver com questões externas necessariamente. Tem a ver com espaço de criação inconsciente. Mas era aquilo que você precisava olhar, curar, transmutar, transcender, ser revelado para que você pudesse dar outra resposta, tá? Então, espaço de integração do feminino sagrado, cura do feminino sagrado, tá? Então, centro de... aqui fala muito de soltar um determinado veneno, algo que te envenena, tá? Tem um espaço aqui de algo que te aprisiona num determinado centro, mas porque vem a partir de um centro de culpa, de coisas que lá no passado a resposta não foi boa. Yerroiá invertido e Damabiá invertido. É um ciclo não finalizado, tá? E Nemamiá invertido, onde você precisa promover resgates, mas é de fractal, é fragmento de alma que já estavam aprisionados em outras vidas,
A maioria não tem a ver necessariamente com o ritual que não deu certo, e sim com aquilo que você precisava limpar, abrir, acessar. Trabalhar cura, que leitura de vida passada, que cura galáctica interdimensional à distância, ritual presencial te ajuda a resolver. Porque são questões de resgates muito mais profundos e que vai te colocar um espaço de integração com o amor e com aprendizado kármico bem intenso aqui, porque foi situações onde você enfiou o pé na jaca, não é onde você... Para alguns tem a ver com alguma encarnação onde você foi templário ou esteve relacionado com templários, ou viveu algo com templário que te trouxe muito ódio pro coração. Aí alguma morte violenta, algum desencarne violento. E que isso precisa trazer o resgate, seja promovido, praticado, para alguns a prática de mortes violentas mesmo, que o espaço de violência, inclusive em nome de Deus. E isso traz esses portais que você em algum momento precisava olhar e limpar, tá? Então essa coisa que nós somos vítimas e que tá tudo fora e que é o outro que não, né, nos prejudicou de alguma forma com o processo puro, com o ritual, não existe. Não é que não exista nunca, mas é que, em regra, atraímos aquilo que nós precisamos enfrentar. Existe muito, para dizer a verdade, porque a questão dos portais ela é muito complicada, né? Mas não é o caso dessa opção, apesar de a gente ter falado sobre ela já. Eu vejo com muita clareza que não é o caso, que eram coisas que precisavam se manifestar mesmo, tá? De erro de alguém, de algo, de algum portal errado. O portal ele era errado porque já existia situação lá atrás sem resolver, sem curar. E aí não era o portal certo para poder trazer a clareza, uma situação de difícil de resolução que envolve vida templária para a maioria, tá? E que vem aquilo que atentou contra o feminino divino, contra a soberania espiritual, ou todo espaço de abuso de poder que envolveu religiões, contratos religiosos, tudo aquilo que não significava o amor, tá? Espaço de abuso de energia sexual, praticado ou suportado. Eu vejo guerra, assim, sabe? Aquelas mortes, aquela questão de violência, tá? De estupro seguido de morte, é um negócio bem pesado aqui, tá, gente? Desculpa eu falar, porque tem gente que gosta de, que a gente fica falando de flores e borboletas e é isso aí, eu também amo flores e borboletas, mas a gente precisa lidar com toda a densidade que já estivemos conectados para resolver tudo, tá? Então, para alguns é algo praticado mesmo, uma violência muito grande praticada. Outros é a resposta que você deu, até a partir de um centro de insanidade mesmo, sobre algo que você sofreu. De todo modo, é preciso mergulhar dentro desse mar aí, ou desta questão. E aqui, mantenha a vigilância, justiça, poder e triunfo, Hércules e Amazon. Se proteja espiritualmente, porque tem muito ataque espiritual vindo desses portais abertos. Mas é algo que você pode e deve resolver, que você precisa desenvolver uma força. Aliança aí com seres de luz, tá? Não se deixar render, não se renda. Seja os ataques espirituais, ou seja, as questões que estejam emanando. Aqui é uma montanha que você precisa subir, tá? Uma montanha que você precisa subir. E que fazia parte do seu aprendizado de transcender o espaço draconiano, tá? Onde não foi a escolha não foi a partir do centro de compromisso com a luz. Encontrar esse caminho do meio, ter o aprendizado, ter compromisso, libertar a energia, aprender lições, superar questões de vidas templárias. Para alguns envolve resgate, alguma morte que você foi atirado de uma torre, outros aprisionados num calabouço. Como é que eu resolvi isso? É legal fazer leitura de vida passada, cura galáctica interdimensional à distância, enfim. Há ferramentas que te auxiliem nesse espaço de... Tá? Que fala muito de subir o degrau por degrau, então é fazer a parte. Tá? Então, realmente... buscar meios de sair do submundo. Esse retorno à vida. E que precisa desse resgate aí, desse fragmento, esse fractal de alma. Será fazer BIs, algum contrato, algum pacto. Plantar sementes de um novo modelo, mas mergulhando na noite escura da alma, né? É aquele espaço de ir buscar no inferno a solução de determinadas coisas. Os resgates mesmo dos fragmentos e fractais que estão, neste momento, pedindo
o seu movimento. Fala muito de uma iniciação espiritual, que você precisa dar outras respostas, resolver questões para que você de fato possa passar para ela. Será aprovado. Daqui existe alguma questão de alguma iniciação espiritual onde você está reprovado, porque há alguma lição que você ainda não resolveu. E aqui precisa de muita proteção espiritual, muita limpeza espiritual. No seu campo, na sua casa, muito ataque espiritual. Os portais, eles estão aí causando. Ok? Até que seja resolvida essa questão. Ponto nodal, a chave. Tá? E não é uma resolução tão simples também, ok? Mas faz parte da sua jornada. É o que o degrau evolutivo que você está nesse momento exige, a espiritualidade fala. Então, busque informações, ferramentas, cura, transformação, ajuda. Seja com um curador, ou seja com a espiritualidade diretamente, enfim, tá? Você tem com quem contar, a espiritualidade fala para te ajudar a alcançar esse nível. Mas tudo isso será por uma grande obra, por um grande caminho, um grande despertar. Mostrar a sua sabedoria para os outros e deixar a sua luz brilhar. Então, a partir desse espaço de você conseguir estabilizar a sua energia, resolver essas questões, limpar o seu DNA, promover os resgates, isso servirá para a sua experiência como curador, para o seu crescimento, para o seu entendimento de questões muito profundas, para é um aprendizado a partir do centro de experiência que ele não é fácil, nem simples, nem dolor. Quem acha que o meu aprendizado é fácil está equivocadíssimo. Meu aprendizado é muito difícil. Tudo eu vejo, mergulho, sinto, sei, vou até a dimensão, vivencio, experiencio, tá? E é perigoso, e é difícil, e é doloroso, e é desafiador, né? A gente precisa fazer o que é necessário, não o que a gente quer. Para de vibrar no ego e buscar a alma. Você precisa aqui de curador para te ajudar, tá? Um facilitador. Tem muito a ver com o reconhecimento de algo, algum erro do passado, algum aprendizado kármico. Não tem a ver com essa vida. Mas não é porque não tem a ver com essa vida que você não tem que ter a responsabilidade de buscar. São iniciações espirituais aqui bem relacionadas à magia negra, cabala das sombras, vida passada, tá? Aos draconianos aqui, tá? Então, é a oportunidade de você de trazer transformação, de superar bloqueios, tá? E de libertar relacionamentos kármicos do passado. Mas a gente só pode libertar, curar o abandono no nível mais profundo. E que necessita de um perdão, de um reconhecimento. E tomar responsabilidade por algo, por um aprendizado, ou por algo que você de fato fez. É relacionado à cura do divino sagrado, feminino. Praticar paciência, porque não é rápido, não é simples, não é indolor, não é barato. Gratidão está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão. Meu beijo de luz.